O primeiro nível de karma é o karma planetário, o que significa que quem está encarnado nesse momento no planeta Terra escolheu estar aqui nesse planeta por conta das situações que o planeta passa e que essas situações são aprendizados para nós como indivíduos e para nós como coletividade. Então, todo mundo que está encarnado no planeta Terra está passando, né, ou está auxiliando o planeta a fazer essa transição de nível, né, de consciência, passando da terceira para a quinta dimensão. O nosso planeta ainda está na terceira dimensão, mas ele está evoluindo, ele vai passar para a quinta dimensão e nós, como população desse planeta, estamos aqui para evoluir junto com o planeta. Infelizmente, não são todos que vão evoluir junto com o planeta, né? Uma parte da população está aprendendo ainda ou precisa aprender ainda muita coisa para conseguir evoluir para a quinta dimensão, onde nós seremos seres com uma condição de vida melhor, né, quando o planeta estiver na quinta dimensão, e todo mundo que acompanhar essa evolução do planeta vai estar também em uma condição de vida melhor junto com o planeta. E uma parcela, infelizmente, uma parcela grande da população não vai conseguir acompanhar essa evolução do planeta, tá? E aí, nessa questão da evolução do planeta, existem, né, situações, e aí é um karma coletivo, é um karma de muitas pessoas em uma mesma situação que passam por aquele processo evolutivo, né? Então, por exemplo, a pandemia do coronavírus, assim como outras pandemias que aconteceram anteriormente, elas afetam o planeta todo, afetam a população do planeta todo. Então, é um processo de purificação e é um processo que atua não é só no planeta em si, todos os seres que estão lá nesse planeta. E aí todos nós podemos ajudar e podemos evoluir junto com o planeta. Podemos ajudar a evolução do planeta, tentando fazer, né, com que esse planeta seja melhor habitado, melhor habitável, que seja mais de acordo com o que futuras gerações possam aproveitar mais dele, e faz parte de todo mundo que está aqui. Aí você vai me perguntar, mas então eu poderia ter escolhido outro planeta? Eu poderia estar vivendo em outro planeta? Sim, todos nós, né, seres espirituais, nós encarnamos em planetas diferentes, com experiências diferentes, e com essas experiências fazem parte do nosso processo evolutivo. Tá? Então, nesse nível mais alto e mais inconsciente, nós estamos trabalhando um karma coletivo planetário. Tá? É menos consciente para todo mundo, mas fica aqui a dica para pensar sobre isso. Né? Se você, todo mundo que está encarnado aqui agora, tem essa condição de ajudar o planeta a evoluir e evoluir junto com ele. O segundo nível, né, abaixo do planetário, existe um nível de karma que é continental. Né? Nesse caso, um continente, ou mais especificamente, um país, tem determinado tipo de situações para viver em que aquelas condições de vida geram oportunidades das pessoas queimarem seus karmas de vidas passadas, aprenderem novas lições e resgatarem situações também com as outras pessoas que fazem parte daquele continente ou daquele país. Né? Se você parar para pensar nas condições de diferença, de nível de vida, de condição de vida que existem em continentes diferentes, né, a gente já entende que tipo de experiência as pessoas precisam passar quando elas estão inseridas naquele continente. Então, tem as questões climáticas, por exemplo. Né? Imagina que as pessoas que moram na Groenlândia, por exemplo, têm condições de vida muito diferentes de quem mora na Europa, que é muito diferente de quem mora na África, que é muito diferente de quem mora lá no finalzinho, a parte mais baixa, né? Mais próximo do hemisfério sul. Então, lá no Ushuaia, na Patagônia,
são condições climáticas, são condições. As condições climáticas levam a você ter mais ou menos possibilidades de alimentação. A sua subsistência vai depender de uma série de outras coisas. Então, se é frio demais, né? Pessoal, por exemplo, que tem cidades na Sibéria, por exemplo, né? Naquelas regiões muito ao norte, assim como eu falei da Groenlândia, assim como a gente tem o Alasca, que são gélidas, né? E assim como acontece lá perto do Polo Sul também, no extremo sul da Patagônia, que é muito frio, ou que só tem acesso a uma determinada quantidade limitada de alimentação. Então, os esquimós que moram lá no Alasca ou na Groenlândia, eles não têm acesso, não têm, por exemplo, a quantidade de frutas, de verduras, de legumes, ou mesmo de outro tipo de grãos que nós temos, por exemplo, moramos próximo dos trópicos. Então, essas condições de continente, né? Ou se está, ao contrário, na África, num lugar muito quente, muito seco. A Austrália, que é o país com a menor quantidade de água por metro quadrado do planeta. Então, uma área deserta muito grande. Imagina que dentro, né, daquele pequeno continente lá, continente australiano, tem toda a modernidade de Sydney, né, da cidade, e né, que ficam no litoral, e tem aqueles povos que estão lá no interior do deserto. Então, às vezes, dentro de um mesmo continente, existe uma diversidade muito grande de oportunidades e de experiências para crescimento, para evolução e para queima de karmas, né, que é surpreendente. Se você parar para pensar nisso, pega, por exemplo, a África. A diferença entre a África do Sul e países mais no centro-oeste da África, a diferença de oportunidades, a diferença de clima, de possibilidades de comida, de emprego, de tudo. Então, todas essas questões, né, envolvem um karma. Então, se a pessoa escolheu encarnar naquele continente, naquelas condições, ou de extremo frio, ou de extremo calor, ou de extrema dificuldade, às vezes não é só o calor e o frio, às vezes é um povoado que mora lá no alto de uma montanha com pouquíssimo acesso a tudo, mas nem por isso essas pessoas se desenvolvem menos do que as pessoas que estão na cidade, espiritualmente falando, né? Às vezes, esse tipo de experiência acelera e muito a evolução espiritual da pessoa, porque ela está passando por condições muito adversas e escolheu passar por isso, né? E aí, o karma de todas aquelas pessoas que vivem naquela situação é o mesmo. Elas escolheram, né, acelerar o seu processo evolutivo passando por aquelas situações, possivelmente porque antes tiveram histórias que tinham a ver com aquela situação, ou que se aproveitaram de outras pessoas, ou que não souberam viver bem em situações com toda a fartura, enfim, histórias diversas, variadas, e que às vezes engloba todo um povo, todo um lugar. Então, as condições onde as pessoas nascem têm tudo a ver com o seu processo evolutivo, com a sua evolução individual e coletiva daquele grupo. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.